Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Pedagógico. Hoje vamos conversar sobre um tema que ganhou ainda mais espaço nos últimos anos, a plataformização da educação. Durante a pandemia da Covid-19, escolas e universidades precisaram recorrer às tecnologias digitais para manter as aulas e as atividades escolares funcionando. Mas afinal, como essas plataformas passaram a influenciar o ensino e a aprendizagem? Quais benefícios elas trouxeram e quais desafios surgiram junto com esse processo? Para discutirmos essas questões, nosso episódio será baseado nos artigos Educação e Plataformização, Cenário e Apropriações e Embates e Plataformização da Educação, Praxes Docentes. E para enriquecer ainda mais essa conversa, contamos com a participação de estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Então, para começarmos, Lívia, explica para a gente o que significa exatamente a plataformização da educação. A plataformização acontece quando plataformas digitais passam a ocupar um espaço central nas práticas educativas e na organização escolar. Ou seja, plataformas como Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom e Moodle deixam de ser apenas um apoio e passam a mediar grande parte das aulas, atividades, avaliações e até a comunicação entre professores e estudantes. E esse processo ficou muito mais evidente durante a pandemia, quando praticamente todas as atividades educacionais precisaram migrar para o ambiente digital. Mas, Maria Alice, apesar dessa mudança ter acontecido de forma tão rápida e drástica, você não acha que essas plataformas também ajudaram bastante naquele momento? Com certeza, sem essas plataformas, o distanciamento entre escolas e estudantes teriam sido ainda maior. E falando nisso, Letícia, quais foram os principais pontos positivos que você percebe nesse processo? Um dos principais aspectos positivos foi justamente a continuidade das aulas durante o isolamento social. Além disso, muitos estudantes passaram a ter mais acesso a conteúdos digitais, videoaulas e materiais interativos. Outro ponto importante foi a flexibilização do ensino, porque várias plataformas permitiram que os alunos acessassem conteúdos em horários diferentes e revisassem aulas gravadas. Isso também aproximou ainda mais a educação da cultura digital, que já faz parte da realidade dos jovens atualmente. Mas, ao mesmo tempo, essa adaptação também exigiu muito de professores e estudantes, não foi? Sim, bastante. Professores e alunos precisaram aprender rapidamente a utilizar novas tecnologias e desenvolver habilidades relacionadas ao ambiente digital. Esse cenário ampliou discussões sobre inclusão digital, educação midiática e letramento tecnológico. Mesmo diante das dificuldades, as plataformas ajudaram a manter vínculos sociais e educacionais em um período marcado pelo distanciamento físico. Porém, junto com os benefícios, também surgiram muitos desafios. E um dos principais problemas percebidos durante a pandemia foi a desigualdade no acesso às tecnologias. Muitos estudantes não tinham internet de qualidade, computadores ou até mesmo um ambiente adequado para acompanhar as aulas remotamente. Lívia, de que forma isso impactou a educação? Bem, esse cenário acabou aprofundando desigualdades sociais que já existiam anteriormente. Enquanto alguns estudantes conseguiam acompanhar as atividades normalmente, outros enfrentavam muitas dificuldades para acessar as plataformas. Além disso, outro ponto importante a ser discutido é a dependência das instituições educacionais em relação às grandes empresas de tecnologia. As plataformas passaram a controlar boa parte das atividades escolares e também armazenar dados dos usuários. E hoje praticamente tudo se fica registrado. Acessos, atividades realizadas, desempenho e até o tempo que os estudantes passam conectados. Isso acaba gerando preocupações relacionadas à privacidade e ao uso dessas informações. Mas, Letícia, você não acha que os professores também sentiram bastante os impactos desse processo? Sim, muitos professores enfrentaram uma grande sobrecarga de trabalho durante esse período. Eles precisaram adaptar conteúdos rapidamente, aprender a utilizar plataformas digitais e permanecer conectados, praticamente o tempo inteiro. Isso acabou tornando mais difícil separar a vida pessoal do trabalho. E além dessa questão, é importante lembrar que a educação não pode ser reduzida apenas ao uso das tecnologias. Maria Alice Oliveira, qual a importância das relações humanas nesse processo educativo?
O processo educativo envolve diálogo, convivência, interação social e a construção crítica do conhecimento. A tecnologia ela pode sim contribuir muito para a educação, mas ela não vai substituir o papel do professor e nem as relações construídas dentro da escola. Por isso, é muito importante utilizarmos as plataformas de forma consciente e crítica, sem deixar de valorizar os aspectos humanos da educação. Então, podemos perceber que a plataformização da educação é um processo bastante complexo. Ao mesmo tempo em que trouxe avanços importantes e possibilitou a continuidade do ensino durante a pandemia, também revelou problemas relacionados à desigualdade digital, à privacidade e à dependência tecnológica. E é justamente sobre essas reflexões e transformações na educação que buscamos discutir ao longo desse episódio. Com isso, chegamos ao final do podcast Papo Pedagógico. Esperamos que essa conversa tenha ajudado vocês a refletirem sobre os impactos da plataformização na educação. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo episódio.